Só a música Pai do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus nós estamos mais uma vez na casa do Senhor. Eu estou com a missão de pregar novamente pela graça de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo, escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. Hoje se comemora o Dia Nacional de Missão, de Conscientização Missionária. E hoje se denomina culto de missão. Eu quis trazer uma mensagem sobre um dos maiores missionários que passou nessa terra, né, que foi o apóstolo Paulo, um homem que desbravou terras, que levou o nome de Cristo a lugares onde nunca foi alcançado. Amém, irmãos? Vamos ler. Filipenses capítulo 1, no verso 12. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Até aqui o 18, só, irmãos. Santo Deus está no céu, obrigado, meu Deus, por mais uma vez estar na tua presença, na tua casa, meu Deus, podendo mais uma vez trazer as tuas santas escrituras, pregar diante da tua igreja, diante do teu povo, Senhor. Peço que a tua graça, a tua misericórdia seja conosco nessa noite, que possamos aprender um pouco mais de ti, aprender mais um pouco das tuas santas escrituras, que possamos sair daqui, Senhor, avivados, cheios da tua graça, entendendo, Senhor, que sem ti não somos nada, entendendo que o Senhor controla todas as coisas e tudo está debaixo das suas poderosas mãos. Sei com o teu povo, com a tua igreja, que possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra e guardar no nosso coração, que o Espírito do Senhor seja presente em nossas vidas nessa noite. Isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, falar sobre o apóstolo Paulo, um homem que escreveu boa parte do Novo Testamento. A maioria das cartas foi o apóstolo Paulo que escreveu. Paulo era um homem que outrora era perseguidor da igreja, era um homem zeloso da lei, dos mandamentos, guardava a lei com muito rigor, que chegou o tempo de ele prender muitos cristãos, levar muitos cerrados à prisão. Ele consentiu na morte de Estevão. Paulo era um homem que balançou Jerusalém, né, nesse sentido de perseguir os cristãos após a morte de Cristo. Mas Paulo, como todos nós conhecemos a história, foi encontrado por Cristo, e Cristo salvou, e Cristo trouxe ele para a luz, e Paulo se tornou um grande missionário. Eu queria, irmãos, trazer para os irmãos nessa noite uma parte específica da história de Paulo, quando Paulo encontrava-se preso, junto à cidade em Roma, preso. Paulo era um grande missionário, tinha no seu coração um desejo enorme de fazer uma obra do Senhor, de divulgar o Evangelho, de fazer a sua obra, de levar o nome de Cristo a muitos lugares. Então Paulo, ele traçou um plano de como ele faria essa obra. Paulo traçou uma ideia na sua cabeça de como ele faria, de onde ele começaria, aonde ele passaria, qual cidade que ele conduziria, qual seria a melhor estratégia para ele levar a palavra de Deus, levar as boas novas do Evangelho. Paulo traçou isso na sua mente, no seu coração, e começou a executar o seu plano. E sempre foi, irmãos, o desejo de Paulo ir a Roma, porque ele sabia da capacidade de Roma, ele sabia a capacidade daquela cidade tinha de gente, de população,
as comunidades do mundo inteiro passavam por Roma. Roma era uma rota de comércio, de pessoas, de passagem de muitas pessoas. Então, Paulo sempre tem um desejo de chegar a fazer um trabalho na cidade de Roma. Quando ele está deixando a cidade de Éfeso, rumo a Jerusalém, Paulo estava levando uma oferta para os pobres que ali existiam na Judéia. Ele escreve uma carta aos irmãos que tinham em Roma. Já havia um grupo de cristãos ali que viviam em Roma. E nessa carta, irmãos, ele revela esse desejo, esse plano, esse sonho de ir a Roma, porque ali Paulo nunca estivera. A ideia de Paulo era passar por Roma, e de Roma, depois de concluir a sua missão ali, era seguir para a Espanha, um outro país também que tinha pouco ou dado do Evangelho, nada de Cristo. Paulo traçou essa missão no seu coração, na sua mente. E Paulo tinha o interesse de ser enviado por aquela igreja que estava em Roma e passar um tempo ali com a igreja em Roma. A ideia de Paulo era ir para Roma, ficar com o tempo com os irmãos ali que estavam em Roma, e dali ser enviado para a Espanha e continuar a sua missão. Na verdade, quando Paulo chega em Jerusalém para levar essa oferta à igreja, aos irmãos que estavam ali em Jerusalém, Paulo ele é preso. E ele preso, ele é enviado para Cesareia e fica lá preso por 2 anos. Ele fica sob o domínio do governo de Félix e de Festo. E ali ele é acusado pelos judeus de profanar a lei, de tentar destruir tudo aquilo que Moisés e os profetas levantaram. E Paulo percebeu que existia um complô ali em Jerusalém, assim que ele estava preso, para matarem ele. Juntamente Félix e Festo levantaram um complô contra a vida de Paulo. E Paulo, tendo ciência disso, ele sendo um romano, tendo 2 naturalidades, ele é tanto judeu quanto romano, tinha dupla cidadania, Paulo, ele apela para César. Ele fala, eu quero ser julgado por César. E ele, como romano, ele poderia ser julgado por César. Então, Paulo é designado para Roma, para ali ser julgado. Quando Paulo chega em Roma, ele não chega, irmãos, como ele planejava. Ele chega ali preso, ele chega algemado, e é desta prisão, portanto, que ele vai escrever essa epístola que nós lemos aqui para a igreja de Filipos. E essa igreja que ele escreve de Roma, presa ali, que ele escreve a igreja de Filipos, essa igreja tinha sido fundada há anos atrás, há poucos anos atrás. E nessa passagem, irmãos, Paulo não vai discutir a sua liberdade. Na carta que ele escreve aos Filipenses, Paulo não fica discutindo a sua liberdade. Paulo vai trazer ênfase, toda a ênfase sobre o Evangelho, porque, na verdade, para Paulo, o Evangelho era muito mais importante do que a sua circunstância, do que a sua liberdade. E o que importava não é o mensageiro, não era a situação que ele se passava, mas sim a mensagem do Evangelho que era importante para Paulo. E é por isso, irmãos, que Paulo vai trazer para nós, como tudo isso que aconteceu, que para nós, olhando de uma ótica humana, o homem chega preso, algemado, sendo apontados por várias autoridades, tanto de judeus quanto de romanos, como traidor, como um homem que perseguia, teria destruir a lei de Deus. Pela ótica humana, Paulo tinha fracassado na sua missão. Paulo tinha errado, tinha fracassado na sua missão de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho para aqueles povos que não tinham ouvido falar. E Paulo começa afirmando no verso 12, foi o primeiro que nós lemos, ele fala, eu quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo não dá ênfase nas lutas pelas quais ele passou. Ele não fica reclamando ou chorando com os crentes de Filipos. Ele não se concentra nos seus sofrimentos, em autopiedade. Ao contrário, ele vai fazer um apanhado de tudo aquilo que ele passou até então, para dizer para a igreja de Filipos que as coisas que aconteceram com ele, longe de ter tirado dele o ânimo, o vigor, a alegria, o entusiasmo, acima de tudo contribuiu para o progresso do Evangelho. Tudo que aconteceu na vida de Paulo, Paulo vê com uma ótica positiva. Tudo que aconteceu comigo, eu vejo a mão de Deus no controle de tudo. Eu vejo que esse era o plano de Deus. Mesmo que eu tracei um plano, Deus fez dessa forma. Então, Paulo começa a escrever aos Filipenses. Irmãos, se nós fizermos um apanhado das lutas e das provas que esse homem viveu, podemos recordar de como ele foi
perseguido depois de sua conversão em Damasco, de como ele sobe para a igreja de Jerusalém. Lá em Jerusalém ele é rejeitado, e Paulo passa 10 anos esquecido, longe dos holofotes, esquecido na cidade de Tarso. Vemos também de como ele foi cruelmente apedrejado em Listra, de como ele foi açoitado e jogado nos cárceres interiores em Filipos, de como ele é escorraçado em Tessalônica, de como foi chotado em Bereia, de como foi chamado de falador na capital intelectual do mundo, em Atenas, de como também foi chamado de impostor em Corinto, aonde dedicou tanto por aquela igreja. Ali Paulo foi chamado de impostor. De como ele foi para Éfeso e experimenta um poderoso reavivamento espiritual, mas ali ele disse que enfrentou feras, lutas maiores que suas forças, que o levaram a achar que ia perder sua própria vida. De como ele foi preso de maneira tão cruel, de como ele foi acusado por 2 anos em Cesareia, e de como ele enfrentou um naufrágio a caminho de Roma. Esse homem sofre um grande naufrágio. Ele chega na ilha de Malta, devido ao seu naufrágio. Nessa ilha ele é picado por uma cobra, uma serpente, uma víbora mortal, mas Deus vela pela sua vida e preserva a vida daquele homem. Paulo chega em Roma algemado. Aí ele diz à igreja de Filipos: eu quero que vocês entendam que tudo isso que me aconteceu tem, antes de tudo, contribuído para o progresso do Evangelho. Mas o que esse homem está querendo dizer com isso tudo, irmãos? Parece só tragédia, só derrota, só dificuldade, só retrocesso. Mas ele não, ele vê com uma visão espiritual. Ele vê que tudo aquilo que aconteceu com ele tinha um progresso, tinha uma ideia. Deus estava no controle de tudo. Continuando, no verso 13, ele fala: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Paulo, irmão, no verso 13, ele diz que ele jamais teria alcançado as pessoas que alcançou como aquela guarda pretoriana, que era uma guarda imperial, era a guarda de elite do Império Romano. Eram soldados, irmãos, da mais alta patente do Império Romano. A guarda pretoriana chegou a contar com mais de 16 mil soldados, gente que tinha influência na vida política do Império, que tinha livre acesso aos corredores do palácio, e pelo fato de Paulo estar preso, aguardando o julgamento, eram esses soldados que vigiavam. Eles revezavam em turnos de 6 em 6 horas, e Paulo pregou o evangelho a cada um deles. Paulo não perdeu a oportunidade. Aqueles homens que eram homens de influência, homens que andavam no meio da grande sociedade, Paulo pregou o evangelho deles a cada um. Imagina o impacto, a força que Paulo não alcançou com isso. Eram homens que, pessoas humildes, pessoas que não teria tanto acesso a homens como esse, mas ele pregou durante 2 anos para mais de 16 mil soldados que revezavam entre si para vigiá-lo. Paulo estava preso, imagina, preso em Roma, impedido de sair para fazer missão, mas vemos aqui, irmãos, como que o Espírito Santo guiou todos os passos do apóstolo Paulo. Ele estava preso no centro do mundo. Roma, irmãos, naquele tempo, era o centro. Todos os povos iam até Roma para fazer negócios, comprar, vender, negociar. Roma era o encontro dos encontros. Viram aquele ditado que fala: todos os caminhos levam a Roma? Todas as rotas do mundo chegavam até Roma. Roma era o centro do mundo. E Paulo está preso no centro do mundo. Paulo não teria que ir até as pessoas iam passar por Paulo, e Paulo assim ia pregando o evangelho ia sendo difundido, e o progresso do evangelho ia crescendo. Essa era a visão de Paulo, que mesmo na sua situação, ele via que ali ele poderia fazer uma grande obra, como ele fez. Paulo foi permitido, irmãos, na prisão que ele ficou, morar por sua conta em uma residência. Paulo estava em prisão domiciliar. Ele estava numa casa onde ele dormia, comia, mas ele não poderia sair. E havia um soldado que guardava ele dia e noite. E nessa casa, irmão, ele tinha livre acesso para receber pessoas que vinham vê-lo, e tinha liberdade total para pregar o reino de Deus. E foi assim durante 2 anos, como está relatado lá em Atos, no capítulo 28, no verso 16 até o verso 30, como Paulo fazia essas obras. E esses soldados, irmãos, que vigiavam Paulo, serviçais, eles tomaram conhecimento que a prisão de Paulo era por causa da pregação do evangelho, e não por causa de falsas acusações de judeus,
que pregavam que Jesus havia morrido na cruz e ressuscitado. Então, aqueles serviçais que tomavam conta daquela casa e os soldados que vigiavam Paulo entenderam que ela ali era uma perseguição política contra Paulo. E não que Paulo era um agitador que queria derrubar César, que queria derrubar os costumes judeus, mas não, que Paulo estava pregando Cristo ressuscitado, e esses homens entenderam a real situação de Paulo. Se formos no final da carta carta aos Filipenses, Paulo, quando ele faz as saudações, ele diz: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Aqui, irmão, os da casa de César não eram os familiares de César, sua família, não é isso que ele está falando. Eram aqueles servos, funcionários, soldados, pretorianos, irmãos que haviam se convertido através da pregação de Paulo. Então, Paulo começa a colher grandes frutos através da sua prisão. Ele diz que a grande maioria de serviçais, de soldados que ali compartilharam com ele aquele tempo, se converteram ao Evangelho. O Evangelho foi pregado a ele, Cristo crucificado foi pregado a ele, aquelas pessoas se converteram. Então era isso que Paulo queria passar para os irmãos de Filipos, que a sua prisão tinha progredido para o avanço do Evangelho, porque não há uma visão humana, carnal, e achar que esse homem fracassou, está preso, está derrotado, mas ele entendeu, e a obra de Deus era essa mesmo, que aquele homem naquela prisão ia fazer um rebuliço, ia revolucionar o mundo da sua época, e aqui depois de 2 anos estamos aqui pregando sobre essa pessoa, a grande obra que Cristo fez através da sua vida. Continuando, irmãos, no verso 14, Paulo fala no verso 14, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Os irmãos aqui que Paulo se refere, são os irmãos da igreja que tinha em Roma. Lembra que eu disse que Paulo havia escrito uma carta aos romanos antes dele ir lá? Então havia uma igreja em Roma, havia um pequeno grupo de pessoas que já estavam ali, que eram convertidos ao Senhor. Apesar de ser uma igreja já estabelecida, a igreja vivia em constantes ameaças de prisão e morte pelos judeus e romanos. Essa igreja que estava ali em Roma era constantemente bombardeada por pressões, tanto pelos judeus que ali estavam, tanto pelos romanos, que eram a autoridade, ameaça de prisão, ameaça de ser mortos. E esses irmãos ali viviam em constante pressão. Mas quando Paulo a chegada do apóstolo Paulo em Roma como prisioneiro, acabou, irmão, trazendo ânimos àqueles irmãos, e eles ousavam falar mais da palavra de Deus devido à situação de Paulo. Aquele homem que outrora escreveu a carta para isso, fortalecendo no Senhor, aquele homem que escreveu tantas coisas instruindo sobre o reino, sobre a salvação, agora está ali na sua cidade, preso por pregar o evangelho. Então, aqueles irmãos que estavam naquela cidade se animaram mais, se encorajaram mais devido à situação de Paulo, seu apóstolo, o pastor que fundou aquela igreja. Eles se animaram mais no Senhor. Então Paulo fala: e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, devido à minha situação, muitos irmãos estão pregando a palavra de Deus com mais confiança, com mais vigor devido à minha situação. E isso Paulo via como progresso do evangelho. E é assim que o evangelho progrediu nessa situação de Paulo. No verso 15, Paulo fala: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Tinha alguns irmãos, ficou redundante. Tinha alguns irmãos na igreja de Roma que proclamavam a Cristo por inveja e por porfia. E Paulo aqui, irmãos, ele não entra no mérito da pregação, no conteúdo, até que o conteúdo estava correto, que era salvação por meio da graça, por meio da fé, era Cristo crucificado. O conteúdo e o método estavam corretos. A questão que Paulo estava se referindo era a seguinte: que os líderes cristãos da igreja de Roma, com a chegada da cidade de Paulo, se sentiram ameaçados. Esses líderes se sentiram ameaçados de perder o seu posto de liderança daquela igreja. Pois Paulo era bastante conhecido. Paulo era o grande apóstolo dos gentios. É relatado que Paulo pregava e ensinava com total liberdade sobre o reino de Deus. Então, quando ele fala que a verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por contenda, porque muitos irmãos, quando Paulo chega na cidade, eles ficaram com medo de perder o seu posto, de ver que chegou Paulo, a autoridade maior sobre eles. Eles pregavam por inveja, eles
começava a pregar, querendo tentar se sobrepor sobre a pessoa de Paulo, com medo de perder o seu posto naquela cidade. Paulo, no verso 16, fala que uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando ainda acrescentar aflição às minhas prisões. E tinha alguns irmãos que pregaram na igreja de Roma por amor, estimulado pelo evangelho de Paulo, sabendo que Paulo foi posto para a defesa do evangelho. E no verso 17, Paulo vai nos dizer que outros, porém, por amor, verso 17, tinha outros, porém, por interesse pessoal, pregavam por interesse pessoal, com inveja de Paulo, com medo de perder os seus postos. Paulo diz que eles pregam não de maneira sincera. Eles podem apresentar um grande zelo, grande entusiasmo. Na realidade, eles pensam que assim eles poderiam aumentar o sofrimento de Paulo na prisão. Secretamente, irmãos, esses líderes se regozijavam em ver o apóstolo preso. A sua perda de liberdade, o mal que lhe aconteceu, era que queria se aproveitar que Paulo estava preso para se destacar ainda mais. Por isso eles pregavam mais, com mais força, querendo chamar a atenção para eles, movido por inveja e rivalidade, por interesse pessoal, querendo com isso diminuir o ministério de Paulo. Mas o que Paulo responde? Olha a visão de Paulo, um homem maduro na fé, um homem crescido na fé, que entendia uma visão espiritual. Paulo responde, falando em relação a esses homens que tentavam trazer aflição ao seu ministério, aflição à sua prisão. Já não bastava a sua situação, tinha pessoas que queriam aproveitar essa situação para afligir ainda mais. O que Paulo responde? Mas que importa? Mas que importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. O que importa não é o que Paulo achava das pessoas e que estão pregando movidos por inveja. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, e não é o que eu acho. O que sinto que o evangelho cresça, é com isso que o apóstolo Paulo se alegrava, que independente da situação, o evangelho estava sendo pregado, independente da motivação daqueles homens, o evangelho estava sendo anunciado. Você vê que a situação de Paulo, tudo proporcionou para o avanço do evangelho. É usado muito esse texto, irmãos, também, esse texto de Paulo, que importa que estão pregando, de forma errada, de forma errônea, de que não importa o meio, mas sim de que Cristo está sendo pregado. Você vê muito isso falado na televisão, na internet, que não importa o meio, o importante é que o evangelho está sendo pregado. E usam isso para justificar vários tipos de aberrações, como você vê hoje boates gospel, igreja LGBT, carnaval gospel, e eles dizem que o importante é anunciar Cristo. Mas Paulo é bem claro, se analisarmos bem o texto, Paulo não está se referindo aos métodos ou ao conteúdo, mas Paulo está falando das motivações. Ele não critica o método estava certo, irmãos, era a pregação, era o ensino do evangelho, era a pregação de Cristo crucificado, era renunciar ao pecado. O problema eram as motivações. O coração deles que Paulo fala era inveja, era rivalidade, era o interesse pessoal. A pregação em si estava correta, estava certa. Eles estavam pregando Cristo crucificado, aquilo que Cristo determinou aos apóstolos. Porque Paulo via que havia um interesse pessoal, um desejo secreto de ver a queda do apóstolo Paulo. Era isso que entristecia o apóstolo Paulo. Mas Paulo tinha uma perspectiva divina sobre todas essas coisas. Ele diz que as minhas prisões contribuíram até para o progresso do evangelho. Em tudo, Deus estava direcionando. A mão de Deus estava por cima da vida de Paulo, conduzindo todos os caminhos. Mesmo que Paulo tenha traçado um plano, tenha traçado um projeto, nós temos que fazer isso mesmo. Mas é Deus que conduz todas as coisas, é Deus que vai estender as mãos e vai conduzir a sua forma melhor. Porque Deus está vendo uma forma de impactar ainda mais o evangelho. Talvez a forma que Paulo pensava, de ele passar em Roma, ficar um tempo e depois ir para a Espanha, não teria o impacto que o evangelho trouxe àquela cidade e chegou a tantos lugares do mundo. E o que nós aprendemos com esse texto, irmãos? A história da prisão de Paulo nos traz valiosas lições sobre a ação de Deus, a missão e a vida cristã. Eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro ponto, o controle soberano de Deus sobre a circunstância.
Paulo tinha planos, chegar a Roma e depois seguir para a Espanha pregar o evangelho. Mas Deus tinha outros caminhos para cumprir seus propósitos. Paulo chegou a Roma como prisioneiro, permaneceu lá por 2 anos, tempo em que evangelizou a cidade, escreveu cartas aos Filipenses, Éfesos, Colossenses e a carta de Filemón. E sua prisão alcançou muito mais pessoas do que teria alcançado se estivesse em liberdade. E Deus transforma as limitações humanas em oportunidades de avanço no reino. Segundo ponto, a importância de usar cada momento para a glória de Deus. Paulo poderia ter se lamentado, reclamado ou desanimado diante da prisão, mas ele olhou com a perspectiva de Deus, sabendo que todas as circunstâncias cooperam para o bem daquele que o amam. Cada situação, mesmo adversa, pode ser usada para promover o evangelho. E Paulo nos ensina, nesse texto, a viver com fé, confiança e gratidão, mesmo em meio às dificuldades. Terceiro ponto, irmãos, a motivação é essencial no serviço cristão. Alguns pregavam o evangelho com inveja, com rivalidade ou interesses pessoais, enquanto outros faziam isso por amor e fidelidade ao chamado de Deus. E Paulo nos lembra que o conteúdo e o método da pregação são importantes, mas a motivação do coração são fundamentais. Apenas Deus conhece o coração humano e no dia do juízo ele julgará justamente. Devemos, portanto, examinar nossas motivações e buscar servir a Cristo com sinceridade. Quarto ponto, irmãos, a promessa de Cristo sobre a igreja. Em Mateus 16, 18, o texto vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A vida de Paulo comprova essa promessa, irmãos. Mesmo cercado de perseguições, prisões e ameaças constantes, o evangelho avançou. As portas do inferno não prevaleceram contra a missão que Paulo tinha que executar. Cada obstáculo se tornou oportunidade e Deus abriu novas portas para que a mensagem de Cristo alcançasse mais pessoas. E o termo progresso indica que o evangelho havia continuamente, mesmo de forma gradual, sem jamais ser detido. Nunca parou. Você vê que de forma gradual, nunca teve um tempo que o evangelho parou, que conseguiram bloquear Paulo. Sempre avançou, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é uma promessa que o nosso Senhor nos deixou. O quinto e último ponto, a proteção e providência de Deus. Em Roma, Paulo experimentou a promessa divina. Apesar da prisão domiciliar, ele teve liberdade para receber visitantes, pregar toda a cidade e escrever cartas que fortaleceram as igrejas. Durante 2 anos, ele alcançou líderes, servos, guardas e muitos outros, proclamando o evangelho com ousadia e segurança. Lemos, irmãos, que Paulo, durante toda a sua vida, sofreu perseguição. Por muitas vezes tentaram matá-lo, bateram neles, bofetearam, jogaram para um lado, jogaram para o outro, fizeram diversas maldades com ele. Eram muitas maldades com eles. De tantas formas tentaram matar Paulo. E você vê, irmãos, que no final da vida de Paulo, o que Deus fez com Paulo? Deus pega Paulo, ele é preso, chega em Roma, e Deus coloca ele dentro de uma casa, guardado pela guarda pretoriana. Quem vai encostar a mão em Paulo agora? Ele ficou durante 2 anos protegido por aqueles homens, mesmo que ele era um prisioneiro, e depois ele foi morto, que esse era o propósito da vida de Paulo, ele iria morrer. Mas durante 2 anos ele ficou livre para poder pregar dentro da sua casa. Ele era guardado por altos guardas que tinha naquela época, que era o Império Romano. Isso nos mostra que Deus guarda seus servos e que mesmo em circunstâncias diversas, Ele concede oportunidades para cumprir os seus propósitos. E vemos, irmãos, nosso missionário Adriano projetando, vai para a missão no mês de setembro, fazer missão, faz todo o projeto, e temos que fazer isso mesmo. Tem um grupo de apoio aqui, tem um grupo de irmãos que oram, que intercede por eles, mas quem cuida dele é Deus. A mão de Deus está sobre a vida dele, porque o traçar do projeto nós temos que fazer mesmo, nós temos que confiar em Deus primeiramente, porque se a gente for com a nossa própria força, nosso próprio projeto, imagina quando nosso projeto dá errado, você vai pensar assim, poxa, é o meu projeto, a minha ideia, não é Deus que está no comando. Então Paulo confiou
desde o início da sua vida a Deus, mesmo que ele projetou, mesmo que ele tinha um desejo no seu coração, mas ele sempre colocou debaixo das mãos de Deus, sabendo que Deus guardava ele. E Paulo tinha um histórico, que aquele homem já ia ter morrido muito antes, tantas coisas que aquele homem passou, mas Deus, com toda a sua vida, Deus tinha um propósito na sua vida para avanço do evangelho, para avanço do progresso. Irmãos, concluindo, a história de Paulo nos ensina que em Deus até as dificuldades podem se tornar instrumentos de crescimento espiritual e avanço do evangelho. Nada pode impedir a obra de Cristo quando ele está no controle. Mesmo prisões, perseguições ou rivalidades podem ser usadas para que a palavra de Deus seja proclamada e vidas sejam transformadas. Devemos aprender a confiar, a perseverar e a usar cada situação para a glória de Deus, e sempre mantendo pureza de coração e motivação correta em nosso serviço. Amém, irmãos? É a palavra que Deus me entregou nessa noite. Vamos orar. Santo Deus tão céu, te dou graça mais uma vez. Obrigado, meu Deus, por esse momento, diante do teu povo, da tua igreja, falando as tuas santas escrituras, aprendendo um pouco mais, aprendendo com a história do apóstolo Paulo, um grande homem que, através do seu chamado, fez uma grande obra, meu Deus, que levou o evangelho a lugares nunca alcançados antes, Senhor. Ser conosco e possamos, meu Deus, estar cada dia mais, nosso coração firmado em Ti, com as motivações certas, com o coração certo a fazer a Tua obra, fazer o Teu trabalho, meu Deus, que tudo possa nos fortalecer e sabemos, meu Deus, a cada dia que as Suas mãos estão estendidas sobre nossas vidas, que tudo, Senhor, está no controle de tudo. A cada passo que nós dermos, meu Deus, se o Senhor não estiver conosco, estaremos perdidos, Senhor. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, e tudo seja para a Tua glória e para a Tua honra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.